Olá, meu nome é Ariadne e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Discutindo os conflitos socioambientais no contexto escolar. Esse trabalho, então, surgiu sob uma demanda do ano de 2020, que foi as problemáticas socioambientais que ocorreram em todo o mundo, incluindo a pandemia do coronavírus e também a crescente degradação ambiental ocorrida aqui no Brasil, né, as queimadas, o desmatamento e a ampla noticiação dessas, desses acontecimentos. E também levando-se em conta, né, que por causa do isolamento, das medidas de isolamento social, houve o uso de ferramentas remotas para a educação, e tudo isso levou à ideia do trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, o objetivo desse trabalho, né, é apresentar uma prática escolar remota que ocorreu ano passado, acerca do papel das populações indígenas perante as problemáticas socioambientais do país, em concordância com a Lei 11.645. Essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática histórico-cultural afro-brasileira e indígena. Então, a obrigação de aparecer esse conteúdo nas escolas de ensino básico. Então, pensando, né, na aplicação principalmente dessa lei de maneira interdisciplinar, não restrita às aulas de história, essa prática ocorreu numa aula de ciências, né, com o aceite da professora, e foi feita com alunos de ensino fundamental 2, de uma escola pública do estado do Paraná, e a atividade teve como objetivo trabalhar a interação das populações indígenas com o ambiente, levando em conta aspectos da pandemia e da conservação da biodiversidade. Principalmente a conservação da biodiversidade, né? É um tema que está no currículo do Ensino Fundamental 2, junto com ecologia, e a pandemia é um contexto super atual, né, para se trabalhar esse assunto. Então, a aula expositiva dialogada, né, realizada por mim, com a ajuda de outros profissionais, foi intitulada Populações Indígenas e Conservação da Biodiversidade. E nela, né, que foi realizada via Google Meet, a gente pôde fazer uma saída de campo virtual via Google Earth para duas terras indígenas, que foi a terra indígena do Xingu, no Mato Grosso, e a terra indígena Faxinal, no Paraná, com, né, diferentes grupos viventes nesses territórios. Então, foi possível discutir aspectos históricos, socioculturais e ambientais desses povos, né, de alguns deles, e das suas terras indígenas, discutir principalmente as diferenças de paisagens observadas, né, no Google Earth a gente consegue ver muito forte a diferença da paisagem e as possíveis razões, tanto socioculturais quanto históricas, quanto a diferença realmente de bioma, né? Então, a partir do desenvolvimento desses assuntos, foi possível trabalhar com a conservação da biodiversidade, lembrando sempre das contribuições dos conhecimentos indígenas à conservação, atrelado, né, à perspectiva das contribuições do manejo ecológico e dos territórios indígenas, né? Então, trazendo algumas notícias. E, além disso, ao final, a gente pôde trabalhar muito forte a questão da Covid-19 e a particularidade relacionada aos povos indígenas, tratando aspectos da suscetibilidade desse público à doença e aspectos culturais que não eram muito compatíveis com as medidas previstas, né? Dessa maneira, grosso modo, né, esse trabalho pode desencadear reflexões amplas acerca da importância
da incorporação da história e cultura afro-brasileira e indígena ao currículo escolar, sobretudo no viés ecológico, né? E também pensando nessa interdisciplinaridade, porque muitas vezes é um assunto que é realmente tratado somente em história, e ele pode ser utilizado de muitas outras maneiras. Além disso, a gente percebeu um rompimento de estereótipos construídos acerca das populações indígenas pelos alunos, como, por exemplo, a homogeneidade das culturas, né? E percebeu que as atividades que aproximam os alunos de diferentes realidades favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento do senso crítico, e principalmente pensando, né, nesse uso de ferramentas de ensino remoto para fazer atividades mais lúdicas. Bom, foi isso, muito obrigada. Qualquer questão, fico à disposição.